22. Meus irmãos, minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela honra que Ele me concede de mais uma vez poder estar junto com os irmãos nesta noite festiva, 15º aniversário do grupo Jovens Resgate, né? Quero parabenizar o meu pastor Samuel Luciano, a toda a liderança dos jovens desta igreja, e também parabenizar a juventude. Deus abençoe vocês sempre, amém? Graças de Deus esteja sobre vocês. Minha gratidão ao meu pastor Samuel e também ao pastor Júnior, liderança dos jovens, pelo carinho que sempre nos recebe nesta casa. Nossa irmã Ilma, Deus te abençoe, tá bom? O instrumento que sempre Deus utiliza para nos fazer o contato. E também eu quero, mais uma vez, já foi apresentado, mas agradecer a Deus pela companhia que Deus colocou ao nosso lado para que pudéssemos chegar aqui. Nosso irmão obreiro, servo do senhor Marcelo, quanto ao nosso Marcelo, pregador da palavra de Deus, Diácono Léo Everson, também pregador da palavra de Deus, uma bênção. São amigos, amém? E é sempre bom ter amigos, né, irmão? Sim ou não? Sim. Graças a Deus. Vamos lá. Capítulo 16, verso 22. Eu vou ler o texto, peço aos irmãos que repitam, tá bom? Eu vou ler o texto com a tradução que eu tenho, então. Peço aos irmãos que leiam a tradução que vocês as têm. E depois eu quero ler o texto com a segunda versão, que traz uma particularidade bem simples. E eu quero me ater a essa particularidade para a ministração da palavra dessa noite. Diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vamos lá? Ao som do 3, a igreja. 1, 2, 3, a igreja. Vamos lá. A segunda tradução, a tradução que talvez você tenha em mãos, diz assim: mas o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Repita comigo, diga: mas. Bem forte, mas. O cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Marca o texto, ainda de pé, marca o texto, fita vermelha, lilás, azul, preto, amarelo. A irmã ali com a nota de 50, os jovens só de implicância com a nota de 100, faz tempo que eu não vejo. Marcou aí? Isso. Desocupe aí a sua mão, pegue a mão aí de um campeão e diga para ele: o cabelo da sua cabeça já voltou a crescer. Mais uma vez, pega aí a mão desse campeão, diga: o cabelo da sua cabeça já começou a crescer. Dá para tu dar glória? Obrigado, vamos ao entendimento e à compreensão daquilo que o Senhor quer tratar conosco. Tem gente como eu dizendo: Deus, cumpra com urgência essa palavra. Cadê o Júnior? Deus, cumpra a palavra desse profeta na minha vida. Obrigado, irmãos, por deixar tomar assim. O texto que nós acabamos de ler, como texto lido essa noite, trata de um dos maiores heróis da história bíblica, um dos mais notáveis homens do Antigo Testamento, e trata de uma das maiores manifestações do Espírito Santo também no Antigo Testamento. Sansão é uma das maiores atuações de Deus na vida de um ser humano. É um homem, nasceu para brilhar, nasceu para marcar, nasceu para fazer a diferença, nasceu para ser referência para a sua geração. Só que a gente possa compreender um pouquinho a história de Sansão, vamos compreender um pouquinho o livro de Juízes. Logo após a morte de Josué, sucessor do grande homem de Deus chamado Moisés,
após a morte de Josué, Israel vai viver um período de 300 anos de uma gangorra espiritual. Quando resolviam servir ao Senhor, Deus fazia o povo prosperar, guardava o povo, levantava um libertador, um juiz, um militar, e esse militar, esse juiz, julgava as causas do povo, e o povo prosperava na presença do Senhor. Porém, toda vez que se distanciavam do caminho do Senhor, do ideal de Deus, do projeto de Deus, da vontade de Deus, quando fugiam pela tangente, provocando os céus, pecando contra o Senhor, Deus entregava os seus filhos nas mãos de povos vizinhos, na tentativa de, através do aperto, da aflição, da pobreza, da escassez, da opressão, pudesse Deus atrair a atenção dos seus filhos e trazê-los de volta ao centro da sua vontade. Por diversas vezes você vai perceber essa gangorra espiritual em movimento. Você vai perceber Israel fazendo a vontade de Deus, Deus então levantando o libertador, julgando as causas do povo, protegendo o povo, fazendo o povo prosperar. Porém você vai perceber Israel fugindo pela tangente, Deus entregando os seus filhos nas mãos dos midianitas, moabitas, amonitas, filisteus, na tentativa de, através da opressão, da aflição, do sofrimento, Deus pudesse atrair a atenção dos seus filhos e trazê-los de volta ao centro da sua vontade. Isso vai acontecer por diversas vezes. No capítulo de número 13 de Juízes, Israel está há 40 anos nas mãos dos filisteus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Amém. Israel está há 40 anos nas mãos dos filisteus. 40 anos porque oprimiram os pobres, caminharam pelo caminho da idolatria, provocaram os céus, se distanciaram do Senhor, fugiram pela tangente. Deus então entregou os seus filhos nas mãos dos filisteus por um espaço de 40 anos. E eu aprendi que uma realidade que se repete, ela acaba se tornando uma realidade concebida na alma. Os anos vão passando e eles estão presos nas mãos dos filisteus. Parece que a história vai terminar do jeito que eles estão vivendo essa realidade, ou vendo essa realidade se repetindo. 40 anos não são 40 dias, muito menos 40 semanas, muito menos ainda 40 horas. Essa realidade está se repetindo. Parece que a nossa história está determinada. Nós encerraremos a nossa história nas garras, nas mãos dos filisteus. Quem será capaz de nos tirar das mãos dos filisteus? Só que quando bate o 40º ano, Deus tomou uma decisão. E eu aprendi também que nenhuma decisão de Deus pode ser obstaculada. Já era para não adorar. Eu vou repetir. Eu aprendi que nenhuma decisão de Deus pode ser impedida. Eu aprendi que nenhuma decisão de Deus pode ser revogada. Quando Deus decide, está decidido. Quando Deus quer fazer, não tem jeito. Pode se levantar o inferno, pode se levantar demônio, pode se levantar pombagira, pode se levantar feiticeiro, pode se levantar invejoso, pode se levantar desgostoso, pode se levantar quem quiser se levantar. Se Deus decidiu te abençoar nessa festa, te levantar nessa festa, te curar nessa festa, se Deus decidiu, está decidido. Então levanta a mão, abre a boca e glória. Deus decidiu que o tempo da Filistia havia acabado. E aonde é que Deus vai? Deus vai à tribo de Dan, a esposa de um homem chamado Manoá. Repita isso comigo, Manoá. Deus vai, um anjo do Senhor vai até a esposa deste homem. E o anjo vai dizer para ela: olha, Deus tomou uma decisão. E dentro dessa decisão, Deus tomou uma outra decisão. Qual é a decisão? Deus tomou a decisão que tu vai dar luz em filho, porque o texto vai dizer que ela era estéril. A esterilidade significa impossibilidade de gerar filhos. E para ela e para Manoá é um problema seríssimo. Por quê? Porque o sonho de toda mulher era poder gerar um filho, desde a promessa e filhos homens. Porque desde a promessa liberada em Gênesis 3, verso 15,
de que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, instituindo a serpente poder, domínio e autoridade sobre o homem. Desde a promessa liberada, o sonho de toda mulher era que o seu ventre fosse o ventre privilegiado de dar nascimento àquele que seria o remidor, o justificador, o redentor, aquele que religaria o homem a Deus, restauraria o relacionamento do homem a Deus, pisasse na cabeça da serpente, destituindo ela de poder e autoridade sobre o homem. Só que ela está tomada pela impossibilidade de gerar filhos, porque ela é estéril. Só que o anjo aparece dentro da decisão que Deus havia tomado de que os filhos de Israel não estariam mais nas mãos dos filisteus. O anjo aparece para dizer para ela: tu vai dar luz a um filho. Essa mulher, tomada pela alegria, vai procurar o esposo Manoá e disse: hoje me apareceu um varão de Deus, e ele me disse que eu daria luz a um filho. Manoá instrui a esposa: se acaso este anjo te aparecer outra vez, tu pergunte o nome dele para que nós possamos o adorar. Não é que o anjo apareceu a esposa de Manoá outra vez, e quando aparece pela segunda vez, aparece para ratificar a promessa que ele havia outrora liberado. O que é que eu compreendo com isso? Que nenhuma promessa de Deus cai por terra. O que Deus promete está prometido. Levanta a tua mão se ele te fez uma promessa. Ai, meu Deus, pegue a mão desse campeão, pegue a mão dele rápido, diga: a promessa de Deus está de pé. A promessa de Deus na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, ainda está de pé. Então levanta a cabeça, vai me adorando, vai glorificando. Ai, meu Deus, abre a porta, eu quero ouvir um barulho de glória. Eu quero ouvir um barulho de adoração aqui nessa reunião. Quando o anjo aparece para ratificar que foi liberado lá atrás, vai se cumprir na tua vida. Tomada pela alegria, corre ao marido e diz: Manoá, hoje me apareceu outra vez aquele anjo que outrora me apareceu, e ele renovou a promessa. Ele disse que eu daria luz a um filho. Manoá acompanha a esposa até a presença do anjo, e Manoá então, quando chega à presença do anjo, o anjo diz: tua esposa dará luz a um filho. Esse menino será nazireu de Deus, separado por Deus, consagrado para Deus, para uso exclusivo do Senhor. Esse menino não tocará em bebida forte, não beberá bebida forte, não tocará em comida consagrada a ídolos, não comerá, ele não tomará bebida forte, não comerá comida consagrada a ídolos. Esse menino não tocará em cadáver, e esse menino também não passará navalha sobre a sua cabeça, porque esse moço é nazireu de Deus. Todo homem poderia fazer o voto do nazireado, Números capítulo de número 6. Só que esse não é nazireu por vontade própria, é nazireu porque Deus desejou isso para a vida dele. Esse moço aqui não é qualquer um, é ideia de Deus. Sansão, pequeno sol, nascido para brigar, é ideia de Deus. Escute, olha aqui. Manoá então vai perguntar ao anjo: olha, me diga uma coisa, se tudo isso se cumprir, acontecer na minha vida, diga-me qual é o teu nome, para que quando tudo isso se confirmar, eu e a minha casa possamos te adorar. O anjo diz: por que tu perguntas o meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Todo e qualquer anjo na Bíblia não merece adoração, porque é como homem, é como pregador, é como cantor, é como natureza, é como astro, tudo obra criada, e obra criada não merece adoração. Só que esse anjo aqui não. Esse anjo, ele aparece com letra maiúscula. Todo e qualquer anjo na Bíblia, letra minúscula. Obra criada, anjo com letra maiúscula, manifestação teofânica, o Cristo escondido na figura de um anjo. Todo e qualquer anjo não merece adoração. Esse aqui não. Ele está dizendo: meu nome é maravilhoso. Maravilhoso quando Isaías foi profetizar a serradeira, e o seu nome será chamado Deus forte, conselheiro, Pai de perdão, príncipe da paz, mas também maravilhoso. O próprio Senhor escondido na figura de um anjo. Agora escute essa, porque se esse irmão saltar do banco agora, diz aí para ele: eu vou sair de perto de você. Diga: tu vou sair de perto de você, ou melhor, tu sai de perto de mim, que essa agora é para adorar. Sabe o que eu descobri? Que Sansão é apenas fruto da relação de um homem e de uma mulher. Sansão é ideia de Deus. Sansão é projeto de Deus. Sansão é desejo de Deus.
É agora, é agora. Sabe por que Satanás faz de tudo para acabar com você? Faz de tudo para te depreciar, para te jogar no chão, para te arrebentar. Faz de tudo para te matar e para te destruir. Porque ele sabe que você não é qualquer um. Ele sabe que você é projeto de Deus. Ele sabe que você é ideia de Deus. Ele sabe que, meu Deus, levanta as duas mãos aí. Aqui é barulho de glória. Sabe que o inferno não aguenta? É saber que, olha aqui, Satanás e a turma dele um dia esteve dentro dos planos de Deus, mas por causa de uma rebelião, ele e a turma dele está fora para nunca mais voltar. Mas você não. Chegou na festa quebrado, arrebentado, fragmentado de alma. Mas Jesus está dizendo: chegou quebrado, minha filha, mas tu ainda está dentro. Você não entendeu? Pega a mão dele, pega a mão dele. Diga: Satanás não aguenta saber que você está encaixado nos planos de Deus. Você está encaixado na ideia de Deus. Você está encaixado nos projetos de Deus. Pode se levantar, ele, a turma dele não conseguirá te destruir. Levanta a mão e glória ao Deus. Você está sentindo o poder da palavra? Você está sentindo a graça de Deus aqui? Pequeno sol ou nascido para brilhar. Sansão nasce e ele é dominado, tomado por uma força inédita, sobrenatural, extraordinária, inigualável. Antes de Sansão não houve ninguém semelhante a ele ou dotado de força igual a Sansão. Eu vou correr aqui falando de algumas manifestações do Espírito de Deus na vida de Sansão, que eu quero pregar sobre eu quero falar sobre isso aqui. O cabelo voltou a crescer. Vamos lá, escute essa. Um certo dia Sansão enamorou-se de uma jovem tímida. Os seus pais estão dizendo: Sansão, não faça isso. Tem gente aqui perto da gente. Só que não sabiam os seus pais que Deus queria achar ocasião contra os filisteus. Sansão um certo dia está caminhando com seus pais em direção a Timna. E de repente aparece um leão novo querendo destruir Sansão e seus pais. O Espírito do Senhor pega Sansão. Sansão pega o leão e rasga o leão no meio. Você rasga o cabrito. Era o Espírito de Deus atuando na vida de Sansão. O Espírito de Deus atuando na vida de Sansão fez Sansão derrubar 30 asquereonitas. 30 contra 1 é praticamente suicídio. 30 homens contra 1 é praticamente suicídio. Mas o Espírito do Senhor pegou Sansão e Sansão derrubou 30 homens. Um certo dia o Espírito do Senhor pegou Sansão e com uma queixada de jumento, uma queixada fresca de jumento, Sansão derrubou foi 1000. Imagina, irmão, se isso estivesse escrito num conto, num livro de escolinha, ou então em qualquer outro escritor escrevesse um livro falando que um homem derrubou 1000, eu não acreditaria, eu não confiaria em tal história. Eu só acredito nisso porque está na Bíblia. Sansão derrubou 1000. Imagina Sansão lutando contra 1000. Ele derruba 100, do outro lado cai mais 50. Sansão dá calor, com a outra, pá, cai mais 200, totalizando 1000 homens em um só dia. Só que pelo movimento repetido, ou pelo desgaste da batalha, ou pelo tempo de batalha para derrubar 1000 homens, Sansão sentiu sede. E quando ele sente sede, ele clama ao Senhor. Quando ele clama ao Senhor, Deus abre uma cavidade na terra e dá água fresca para Sansão beber. Sabe o que Deus está dizendo? Sansão, enquanto eu estiver em você e você estiver em mim, tudo que você me pedir, até água, eu abro a terra só para saciar o teu desejo. Que bênção, Sansão. Sansão não é só lembrar que ele derrubou 1000, não é só lembrar que ele derrubou em um dia 30,
Não é só lembrar que ele rasgou o leão no meio. Não é só lembrar também que Deus, quando ele clama, Deus abriu a terra e deu água para ele beber. Lembrar de Sansão é lembrar também um certo dia Deus deu uma estratégia a Sansão. O Espírito de Deus deu estratégia a Sansão. Juízes capítulo 16. Era época de colheita entre os filisteus. Deus então faz Sansão reunir 300 raposinhas. Ele pega 300 raposas e une a cauda de 150, fazendo 150 pares. De duas em duas ele une a cauda e coloca um fecho no meio. E a Bíblia diz que ele toca fogo nas 150 caudas, nos 150 pares de raposas. E a Bíblia vai também informar que as 150 pares entraram dentro do território da Filistia e tocou fogo na seara dos filisteus. O problema é tão sério que você vai perceber os compatriotas de Sansão indo até Sansão dizendo: que negócio é este que tu fizeste? Tu bem sabes que nós estamos nas mãos dos filisteus há 40 anos e agora tu vai tocar fogo na seara dos filisteus. Irmão, eu estive estudando isso, sabe o que eu descobri? Que era época de colheita, e significa então que eles dependiam da colheita para manter o comércio, para manter os celeiros e para manter as mesas. Só que as mesas, o comércio está fraco, está vazio, e os celeiros estão vazios. No comércio, a notícia: um homem só prejudicou toda a Filistia. Entre as famílias da mesa, o celeiro, todo mundo está apontando para o filho e dizendo: filho, o que prejudicou a nossa casa, a nossa família, é um jovem chamado Sansão. O Espírito de Deus pegou ele e deu uma estratégia poderosa a ele. Ele tem prejudicado a nossa nação. É o Espírito de Deus dizendo: Sansão, você não nasceu para Facebook, Sansão. Você não nasceu para namoro indecente, Sansão. Você não nasceu para cantar a música da Anitta ou de Stevie, Sansão. Você não nasceu para dançar funk, Sansão. Você não nasceu para tirar foto na praia e expor o teu corpo, a sensualidade. Sansão, você nasceu para marcar a tua geração. Você nasceu para tocar. Meu Deus, pega a mão desse irmão, pega a mão dele, pega a mão dele, pega a mão dele. Diga para ele: você não nasceu para dar prejuízos à igreja, prejuízo ao meu departamento. Você não nasceu para dar prejuízos ao reino de Deus. Você nasceu para tocar fogo na seara de Satanás. Diga para ele: eu profetizo, Satanás vai ter um prejuízo alto. Satanás vai ter um prejuízo alto. Vai ter um prejuízo alto. Só que pode abrir a boca. Eu quero ter barulho de adoração. Sansão, você nasceu para ser um jovem revoltado. Você nasceu para isso, para tocar fogo na seara de Satanás. Sansão, você não nasceu, Sansão, para arrumar confusão fora da igreja e todo mundo dizendo: olha lá, é crente arrumando um problema no bairro. Não, Sansão. Sansão, você não nasceu para ser bem crente, não. Dentro da igreja, daqui a pouco dando tequinho lá fora. Não, Sansão. Você nasceu para ser referência, para fazer a diferença. Você está sentindo a presença de Deus? Sansão, você não nasceu, Sansão, para uma vida ímpia. Você nasceu para ser referência de vida espiritual. Vamos lá. Olha aqui. O Espírito de Deus um dia levou Sansão a Gaza. Isso aqui eu quero que você repita, porque na hora do caminho isso aqui vai servir. Diga comigo: levou Sansão a Gaza. E o Espírito de Deus levou Sansão a Gaza. E aí, irmão, ó, entre os gazitas souberam que Sansão estava entre eles, saíram de canto. O nosso adversário Sansão está entre nós. E sabe qual foi a ideia dos gazitas? Era que quando chegasse Sansão dormir à madrugada, ele se levantasse, entrasse, pegasse Sansão e matasse Sansão. Sansão está dentro do território do inimigo, em Gaza. Diga comigo: território do inimigo. Em Gaza. Os gazitas, irmão, multidão cercaram a casa. Qual era a intenção dos gazitas? Sansão dormisse no auge da madrugada, eles iriam entrar e matar Sansão.
Só que quando bate meia-noite, o Espírito de Deus que atuou na vida de Eliseu, que quando o rei da Síria tramava a guerra contra Israel, 2 Reis 6:8, quando tramava a guerra contra Israel, Deus revelava a Eliseu. Eliseu procurava o rei de Israel e dizia: cerque hoje a cidade, porque o rei da Síria está vindo vencendo contra ti. Isso não aconteceu nenhuma nem duas, no mínimo 3 tentativas frustradas de invasão ao solo de Israel. Um certo dia o rei da Síria reúne seus oficiais e diz: pegue alguém, entregando minhas estratégias de guerra ao rei de Israel, porque toda vez que eu planejo vencendo na minha cama de dormir a invasão de Israel, eles já estão preparados em defesa. Alguém se levantou e disse: não, o rei, tu não está sabendo o que está acontecendo. É que tem um profeta lá em Dotã que é assim com Deus lá do céu. O Deus que conhece os segredos do teu coração revela o segredo do teu coração para o profeta Eliseu. Ele procura o rei de Israel, e o rei de Israel cerca a cidade vencida. É por isso que a gente não consegue entrar, e você não vai conseguir entrar, porque Deus revela os segredos do teu coração. Sabe o que está acontecendo aqui? É que eles tramaram. A estratagema deles é que quando alcançarem a madrugada, a gente entra e mata Sansão. Só que quando bate meia-noite, o mesmo Espírito atua na vida de Sansão. Sansão se levanta, levantou, e o que é que ele faz? Fecha as portas de Gaza. Quando ele fecha as portas de Gaza, sabe o que eu descobri? Os gazitas estavam assim, ó, assistindo ele, fechando as portas. Aí Sansão pega as portas, arrebenta as portas de Gaza, com fechadura, tranca e tudo, e coloca sobre os ombros. E ele sobe ao monte que dá de frente ao monte Hebron. Aí eu fui estudar isso aqui, não entendi como pode. Uma multidão está atrás dele, ele arranca a porta, sobe ao monte e ninguém pega ele. Sabe o que eu descobri? Que eram portas pesadíssimas. E quando ele arranca a porta e coloca sobre o ombro, a multidão está espantada, perplexa, sem entendimento, olhando uns para os outros. Vai você, para mim não dá. Então vai tu, também não dá. Vamos de volta para cá. Que força é essa? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Que graça é essa? Que presença de Deus é essa? Que capacidade é essa? Fugiram diante da vista de Sansão. Diga para esse irmão: é tanta unção sobre a tua vida, sobre a sua cabeça, que eu profetizo, vai ter demônio fugindo pela direita, pela esquerda, vai ter demônio voltando para o endereço, arrependido de aquecimento voltando. Ai meu Deus, quem está recebendo? Chega a mão aí, faça barulho, vai, dá um sinal que tu está vivo. Sansão realmente nasceu para marcar. Só que Sansão decidiu fugir pela tangente também. Sansão desejou ser infiel ao Deus que sempre foi fiel a ele, dotando ele de força, fazendo ele vencer os seus adversários. Sansão se apostatou da fé. Sansão precisava de uma limpeza moral. Sansão precisava de momentos como esse, sentar para ouvir, para se ensinar, para ser trabalhado e tratado pelo Espírito Santo. Primeiro erro de Sansão: ele não poderia tocar em cadáver. Ele vai para a tina, ele rasga o leão no meio. Quando chega lá, ele permanece aproximadamente 1 ano. Quando ele retorna, o leão só tem carcaça, dentro da carcaça um enxame de abelha, e ali ele encontra mel. Não poderia tocar no cadáver. Ele toca no leão, retira o mel, bebe do mel e dá de beber também os seus pais, sem fazer saber os seus pais de onde ele havia tirado o mel. O que é que Sansão quer? Se deliciar com aquilo que está podre, se deliciar com aquilo que Deus reprovou. Sansão quer se satisfazer com aquilo que Deus rejeitou. Deus está dizendo: Sansão, você não nasceu para isso, rapaz. Talvez o segundo erro de Sansão
é que quando ele vai a Gaza, ele vai se deitar com uma prostituta em Gaza. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Sansão, sexo para mim só é permissivo após o casamento. Você não casou ainda, rapaz. O que é que você quer se deitar fora do casamento? Sansão, cuidado, não brinque com o pecado, porque o pecado ele promete prazer e daqui a pouco está trazendo tormento para a tua alma. Eu estou sentindo a graça para profetizar, irmão. Cadê o barulho de glória? Se santifica, Sansão. Sansão foi para a praia, tirou foto de sunguinha com o corpo definido e expôs no Facebook dele. E as mocinhas estão tudo, estão tudo o quê? Mentindo. Deus está dizendo, Sansão, você não nasceu para isso, rapaz. Volte à prática das primeiras obras, Sansão. Fuja do pecado, Sansão. Fuja dos desejos da tua mocidade, Sansão. Sansão. Por que você está se namorando dessa prostituta? Sabe por quê? Porque essa prostituta colocou fotozinha na internet também, o espírito de sensualidade, e ainda faz o dedinho assim com a língua pro outro lado. O Sansão está curtindo e comentando, e ela tá. Sansão se desviou do Senhor. Eu descobri uma outra verdade, que Deus não nos obriga a obedecer. Isso aqui eu queria que você anotasse. Anote lá na sua internet, anote lá na sua geladeira, anote lá, onde você puder anotar isso, você anota. Deus nunca nos obriga a obedecer. Se Deus quisesse obrigar a mim e a você a obedecer, Ele colocaria o capricho na nossa boca. Deus nunca vai obrigar o homem a obedecer Ele. A obediência é um livre-arbítrio. A obediência vem do homem para com Deus. A palavra está aqui para ser obedecida, para ser respeitada, reverenciada. Está aqui, Deus está para ser temido. E aí, a obediência é um ato voluntário do homem para com o seu Criador. Só que eu descobri também que melhor é obedecer do que sacrificar. E Sansão não entendeu isso. Sansão está reputando as coisas como normais. Os valores que para Deus são absolutos, Sansão começou a querer tornar os valores de Deus relativos. E Deus está dizendo, Sansão, eu não vou ceder às pressões. Sansão, eu não vou ceder aos meus valores absolutos, não vou torná-los relativos só para te ver feliz, Sansão. Ainda vale a pena ser fiel, Sansão. Ainda vale a pena dar na contramão do fluxo normal dessa sociedade. Quais são os valores absolutos de Deus? Sansão está tornando relativo. A mocinha da época de Sansão, a Sansona, né? Porque a gente não pode falar só de moços, tem que falar delas também. A Sansona, aniversário de 15 anos. Aí ela prepara um salão de festa bacana, convida os crentes. Aí lá, quando bate meia-noite, vai tocar Belo, vai tocar Anitta, vai tocar MC Tijuquinha, vai tocar disco e não sei o quê, vai tocar, se eu falar falinha estranha, vai tocar Luan Santana, vai tocar. Fala o nome de outro aí. Hã? Vai tocar Naldo, né? Aí tá tocando. Ah, mas aniversário de 15 anos não tem nada a ver. Deus está dizendo, eu não vou quebrar os meus valores absolutos, torná-los relativos, por uma noite. O que para mim é santidade, é santidade. Eu não vou ceder às suas pressões. Ou você é crente ou não é. Eu não vou ceder, você na igreja cantar um hino e fora da igreja cantar Naldo. De uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Você é ou você não é. E Deus está falando com Sansão. Sansão, sai, Sansão, se converte, Sansão, muda, Sansão. E ele está lá se deitando com uma prostituta. Deus está dizendo, Sansão, crente, não namora até as 3 horas da madrugada, Sansão. Crente, Sansão, a mão não vai do alto da cabeça, planta do pé, Sansão.
Sansão, crente não dorme na casa da namorada, Sansão. Não é verdade? Pegue a mão desse irmão aí e diga: a chapa tá quente nessa noite. Diga: a chapa tá quente. Diga: sabe por que Deus está falando assim? Porque Ele não aceita te pegar pro inferno. Só quem pode levantar a mão, abra a boca. Sansão quer uma vida de libertinagem. Sansão quer viver, quer caminhar pelas suas paixões ao invés dos princípios do nazireado. Aí ele vai errar outra vez. Quando ele vai se relacionar com uma mulher do Vale de Soreque. Diga comigo: uma mulher. É rápido, eu prometo que agora eu vou caminhar para a retinha final, porque eu quero chegar aqui, ó, que aqui o negócio é bom. Vamos lá. Uma mulher no Vale de Soreque. Aí eu fui estudar isso, o Vale de Soreque. O Vale de Soreque era um lugar onde se cultivava uvas nobres, onde se produzia vinho de qualidade e exportava vinho para outras localidades, porque o vinho de Soreque era top de linha. Sabe o que vai acontecer? Sansão vai enamorar-se de uma jovem do Vale de Soreque. E quem é a moça? Uma moça chamada Dalila. O ápice do erro e da queda de Sansão, relacionamento com Dalila. Dalila, quando Sansão olha, a saia de Dalila é isso aqui, ó. 2 dedinhos e meio. E Sansão olhou para o corpo dela, corpo definido, deixou um pedaço de corpo à mostra. Sansão meteu o olho. E aí já vai para os rapazes. Se você é atraído por aquilo que você vê no corpo de uma moça, você está propenso a fracassar em um casamento. Porque casamento de verdade não é estruturado pelo que se vê. Porque a casca hoje pode estar legal, amanhã a casca parece celulite, amanhã fica indefinida, envelhece. Se você olha para o corpo do rapaz e acha que o corpo dele, olha, todo trincado, sabe? Não é malhadão, não é? Aí o cabelo dele é assim. Eu tinha cabelo asa delta, olha como é que ficou. Dá para tu entender? Então, ó, o perigo para o jovem da pós-modernidade é caminhar pela aparência, por aquilo que se vê. Porque o que talvez está agradando os teus olhos, o céu já reprovou faz tempo. Né? Os céus não olham pela aparência. Está lembrado de Davi? Passa-se os filhos de Jessé, o Belemita, vai passando. Será este formoso, o novo rei de Israel? Samuel está dizendo. Aí Deus olha para Samuel e fala com Samuel: Samuel, esse aí que você está aprovando eu já rejeitei, porque eu não olho pela aparência. Você vê o que está diante dos meus olhos, mas eu toquei para o Aí Sansão está lá, com a mocinha do Vale de Soreque chamada Dalila. Com Dalila não tinha negócio. Gravidez, ela ia ali no doutor Juvanil e mandava arrancar. Dalila não tem compromisso com ninguém. Dalila é promíscua, o namoro dela é indecente. A mão vai para tudo quanto é campo. O corpo dela que não fica exposto, a saia só 2 dedinhos e meio. Dalila não presta. E Sansão está lá, namorando de Dalila, enamorado de Dalila. Sabe o que vai acontecer? Os príncipes dos filisteus vão corromper Dalila, dizendo: Dalila, se tu descobrir em que consiste a força desse homem, nós lhe daremos, cada um de nós, 1.100 ciclos de prata. Era muito dinheiro. Sabe o que Dalila fez? Pega os 1.100 e vai perguntar a Sansão: Sansão, diga-me se tu me ama, em que consiste a tua força? Aí Sansão vai dizer: Dalila, vai brincar com a mentira. Dalila, se pegarem tendões frescos e me amarrarem, eu perco toda a minha força. Aí Dalila vai quebrar mais um voto na vida de Sansão. Por quê? Porque eu descobri, segundo o historiador do tempo de Jesus, chamado Flávio José, de que Dalila vai dar para Sansão bebida inebriante.
deu vinho de qualidade para ele. Ele bebe, se embriaga e vai dormir no colo de Dalila. Quando ele dorme no colo de Dalila, os filisteus trazem pendores presos. É ela que vai amarrar Sansão. Amarrou Sansão no auge do sono. Por que é que ele não percebe que está sendo amarrado? Porque está embriagado no colo dela. No auge do sono ela vai gritar: Sansão! Lá vem os teus adversários. Se levantou e arrebentou todos os tendões presos. Quem não quiser morrer, que volte para casa. Dalila vai dizer: Sansão, tu não me ama de verdade. Se tu me amasse, tu declararia que consiste tua força. Dalila, se me amarrar com cordas que nunca foram trabalhadas, eu perco toda a minha força. Bebida inebriante. O cara dorme no colo dela, manda trazer um filisteu com corda nova. No quarto interior já vi filisteu escondido. No quarto da intimidade, Dalila, o filisteu escondido. Dalila vai pedir ao filisteu que amarre ele. Por quê? Porque ele não percebe que está sendo amarrado. Sabe por quê? Porque está embriagado. Aí o filisteu vai amarrar. Amarre o filisteu, amarre um ombro. Porque eu, Dalila, já tentei amarrar com tendões, ele arrebentou. Então amarre com força, amarrar com corda. No auge do sono, Sansão, lá vem os teus adversários. Me levantarei como me levantei da outra vez. Levantou mesmo. O espírito pegou ele arrebentou as cordas, como se arrebenta um fio chamuscado ou uma corda queimada. Os filisteus que não queriam morrer fugiam diante dele. Sabe o que Deus está dizendo? Sansão, essa é mais uma chance que eu estou te dando. Mas uma chance igual a essa talvez você não tenha mais. Sansão, saia, roupa, começa a aliança. Sansão, o meu projeto é melhor na tua vida. Sansão, não vale a pena jogar fora a minha unção. Dalila vai procurar Sansão e vai dizer: Sansão, tu não me ama de verdade. Por favor, irmão, agora a máxima da atenção, porque a gente está caminhando agora para uma reta que, se você perder, olha o cabelo, ó. Sansão, você não me ama de verdade. Se tu me amasse, tu declararia em que consiste a tua força. Dalila, se pegarem minhas 7 tranças e prenderem um pino de tear com mordidura e fixar na terra, eu perco toda a minha força. Dalila dá bebida inebriante, deita no colo dela, pega o pino de tear com mordidura, prende, fixa na terra as 7 tranças. E aí ela vai gritar: Sansão, lá vem os teus adversários. Me levantarei como me levantei da outra vez. E Deus está dizendo: só mais essa vez, Sansão. Se você resolver quebrar a aliança com Dalila, resolver caminhar em santidade, a minha presença continua na tua vida. Mas se você preferir o pecado, Sansão, preferir brincar com o pecado, eu saiba e você fica sozinho só mais dessa vez. Lá vem os adversários, soltou o cabelo. Quem quiser morrer, que volte para casa. Eu descobri que os filisteus já haviam desistido de Dalila. Não acreditaram que ela seria capaz de descobrir em que consistia a força dele. Só que ela é tão infeliz, tão promíscua, a desgraçada Dalila. Ela vai atrás dos príncipes e diz: só mais desta vez. E vai fazer uma cena teatral com Sansão chorando, dizendo: Sansão, tu não me ama. Se tu me amasse, tu declararia em que consiste a tua força. As lágrimas descendo e ela dizendo: se tu me amasse, tu diria em que consiste a tua força. Tu tem mentido para mim até aqui. Ele, cansado de ser importunado, ele vai quebrar o último voto que não havia ainda sido quebrado. Qual? Ele tocou no leonor, ele se prostituiu, ele se envolveu com bebida, ele agora se envolveu com amizades estranhas, com relacionamentos estranhos, e agora ele vai quebrar o último voto, qual? O cabelo da sua cabeça não havia sido passado na navalha ainda. Então ele vai dizer para Dalila: Dalila, é que sobre a minha cabeça não se passou navalha. Se raspar o meu cabelo, eu perco toda a minha força. Sabe o que diz o texto? Que ele dorme por quê? Porque está embriagado. Mais uma vez Dalila consegue embriagar ele com bebida do vale de Sorek. Ele dorme no colo de Dalila. Quando dorme, Dalila manda o filisteu raspar a cabeça de Sansão.
Quando a cabeça está raspada, ela grita. E ele não percebe que a cabeça está sendo raspada, porque ele está embriagado. Quando a cabeça está raspada, a Bíblia diz que ela grita: Sansão, lá vem os teus adversários, me levantarei como me levantei da outra vez. Não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Se levantou sozinho, se levantou sem a presença de Deus, porque aquele que perde a unção é o último a saber que perdeu a unção. A presença de Deus já não estava mais na vida dele. Quando se levantou, a primeira coisa que os cristãos fizeram: vazaram os olhos dele, amarraram ele cadeias e levaram ele preso de volta a casa. Vamos ver algumas perdas de Sansão para a gente falar do cabelo. A primeira perda: perdeu a presença do Espírito de Deus. Você pode perder casa com enchente, você pode perder carro, você pode perder um relacionamento, você pode perder um ente querido, você pode perder emprego, você pode perder uma conta bancária. Nada, de nenhum processo de perda superará a perda da presença do Espírito de Deus. O meu patrimônio agora não é carro, não é casa, não é casamento, não é ministério. O meu patrimônio maior é a presença de Deus dentro desse vaso de barro. Quem pode levantar a mão e dar glória? Pegue a mão desse irmão e diga para ele: o meu patrimônio maior é a presença do Espírito de Deus na minha vida. Davi valorizou isso. Cometeu homicídio, adultério, foi arrolado dentro de um homicídio e cometeu o adultério. Mas quando o pecado dele é denunciado pelo profeta Natan, ele vai levantar a cabeça para Deus e vai dizer: Deus, Salmo 51, ele vai compor o Salmo 51, verso de número 10: Deus, crie em mim um coração puro, um coração novo, um coração reto, renova em mim um espírito inabalável. Verso de número 11, parece que ele levanta a cabeça e diz: pode levar o trono, pode levar a coroa, pode levar tudo que eu tenho, pode levar jumento, pode levar ovelha, pode levar cabelo, pode levar prata, pode levar bronze, mas uma coisa eu lhe peço: o que é, Davi? Não retires de dentro de mim a tua presença e não me deixe fora. Vamos lá. Perdeu a presença do Espírito de Deus. Segunda perda: perdeu a liberdade. Terceira perda: vazaram os seus olhos. Escute essa, porque essa é para você anotar também. Isso aqui Deus me deu. Quem perde a visão pelos seus impulsos ou desejos carnais não pode enxergar os desejos de Deus para a sua história. Não, você não entendeu. Eu quero que você anote isso. Quem perde a visão pelos seus impulsos ou desejos carnais não pode enxergar os desejos de Deus para a sua história. Perdeu a visão. Agora se prepare, porque é reta final que você vai voar. Qual é? É que pegaram ele e levaram ele de volta a casa. Diga comigo: de volta a casa. Primeira vez foi a casa, o Espírito de Deus usou ele para arrancar a porta, usou ele para colocar a porta sobre os ombros e subir o monte. Os inimigos dele fugiam da vista dele. Só que agora o inimigo pega ele amarrado e leva de volta a casa. Sansão, você não está vendo, né? Porque os seus olhos estão vazados. Sansão, você está sentindo o clima? Você está sentindo o aroma da cidade? Sabe onde você está, Sansão? Você está em Gaza outra vez. Processo de vergonha e de humilhação. Estar em Gaza outra vez é revisitar o passado dele e dizer: Sansão, aqui você já foi herói, aqui você já foi campeão, aqui cravaram uma medalha no seu peito, aqui os homens te aplaudiam, aqui o inimigo te reconhecia, aqui você pregava, Sansão, aqui você era usado, Sansão. Sansão, você profetizava. Sansão, em Gaza você interpretava línguas. Sansão, em Gaza ninguém te segurava, ninguém conseguia te resistir. Sansão, você levantou troféu de campeão. Sansão, em Gaza você foi usado por Deus. Só que você está em Gaza outra vez. Você agora é um herói destruído, agora você é um herói falido. Para você está tudo acabado, está tudo encerrado. Deus desistiu de você, te abandonou. Para você não tem jeito mais, Sansão. Você falhou, você errou, Sansão. Deus não acredita mais.
dizer para Sansão: para você está tudo acabado. Olha o seu cabelo. Para você está tudo acabado. Verso de número 22. Aí eu vou utilizar a segunda versão. Mas o cabelo da sua cabeça lhe voltou a crescer como quando foi rapado. 4 ou 5 verdades rápidas agora. A primeira verdade: a palavra mais significa história sequenciada. Eu disse o que? A palavra mais significa o quê? História sequenciada. Significa que, o inimigo está dizendo para você, está tudo encerrado. Só que Deus se levanta para dizer: eu comecei uma boa obra, só que ela não chegou ainda no final. O inimigo já decretou a falência do teu ministério, mas aquele que começou está enxertando mais na sua história, dizendo para o inferno: ainda não encerrei a minha obra, ainda não encerrei o meu projeto, eu não terminei o meu processo. Quem pode levantar as duas mãos, porque vem negócio forte aí. Agora, mais história sequencial. O cabelo da sua cabeça voltou a crescer como quando foi rapado. Primeiro, o cabelo da cabeça voltando a crescer indica que o voto nazireado está retornando. E se está retornando é porque Deus aceitou o arrependimento de Sansão. Porque aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Não deu a primeira, não deu para você adorar. A segunda, segundo saltar do banco, eu paro de pregar agora. Qual é a segunda, pregador? Então recebe a segunda agora. A segunda é essa: o inferno teve a capacidade de utilizar Dalila e Filisteu para raspar a cabeça de Sansão, mas não teve a capacidade de impedir